A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Sou o pastor Moisés Vieira de Lima e nós estamos aqui no canal Boas Notícias com mais um subsídio para a Escola Bíblica Dominical, lições de adultos, lições bíblicas de adultos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD. Hoje nós já estamos com a lição de número 2, é a segunda lição deste primeiro trimestre de 2025, que tem como tema principal em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E o assunto da lição de hoje, desse domingo, a lição 2, domingo, dia 12 de janeiro de 2025, o assunto: somos cristãos. E aí, você é cristão? És mesmo? Você sabe as características de um verdadeiro cristão e o significado desta palavra? Vamos ver um pouco sobre isto nesse subsídio, tá? O textuário da lição diz: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Atos, capítulo 15, versículo 19. A verdade prática diz: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. A leitura bíblica em classe encontra-se em Gálatas capítulo 2, versículos 1 até o 9, e depois o versículo 14, e diz-nos assim a palavra do Senhor. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham intermetido secretamente e entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. Grife aí, falsos irmãos. Tá? Grifa aí, ó. Versículo 4, falsos irmãos. Versículo 5. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tito, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Muito bem, a palavra-chave da lição de hoje é a palavra evangelho. Evangelho. Olha, na atualidade os cristãos devem estar atentos às investidas contra a ortodoxia da fé cristã. Há a necessidade de se fazer uma profunda reflexão sobre a qualidade da pregação que predomina no meio evangélico. Em nossos dias, e averiguar se de fato tais ensinamentos são fiéis à doutrina bíblica ou se são tentativas de desviar a fé dos indoutos. Está aí uma boa coisa a se fazer. Tá? Uma profunda reflexão sobre a qualidade da pregação. Às vezes a pessoa utiliza um tempo de 40 minutos, mas a mensagem mesmo só foi 5. O restante foi enchendo linguiça, palavras de efeito, receba isso e aquilo outro, e a palavra que edifica, a palavra que fortalece e alimenta, só Jesus na causa. Muito bem, a introdução diz assim: a igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas no campo teológico e ético. Nesta lição veremos que Gálatas 2 é um relato de um dos debates que mostram o limite entre judaísmo e cristianismo. E os apóstolos, principalmente Paulo, tiveram muita dificuldade de mostrar isso aos judaizantes.
Esta lição está subdividida em 3 tópicos. O primeiro diz, prevenindo-se contra a tendência judaizante. O segundo tópico, a tendência judaizante no início da igreja. E o terceiro tópico, a tendência judaizante hoje. O que é judaizante? É aquela pessoa que diz que aceitou a Cristo, que serve a Cristo, que é cristão, mas não quer largar a lei. Diz que é nova criatura em Cristo, que está na graça, mas não quer largar a lei, o costume de Moisés, da lei de Moisés, a guarda do sábado e outras coisas mais. E é preciso sabermos a distinção entre o que é judaísmo e o que é cristianismo, o que é antiga aliança e o que é nova aliança. Bom, então o primeiro tópico, prevenindo-se contra a tendência judaizante. Já no início da igreja, esse tipo de problema começou a ser enfrentado, logo no início, certo? Foi preciso, inclusive, fazer uma ata do primeiro concílio, está em Atos 15, decidindo o que impor aos gentios. E ali, pouca coisa se impunha aos gentios, certo? Para eles abster-se da prostituição, da carne sufocada. Sabe o que é carne sufocada? É aquela que você pega o animalzinho e mata-o sem derramar sangue. Torce o pescoço da galinha e deixa ela terminar de morrer ali sem que ela sangre. Certo? Esse é um tipo de exemplo de carne sufocada. Então, abster-se da prostituição, da carne sufocada, dos ídolos. Bom, e a guarda do sábado? E as luas novas? E aquele tanto de regrinhas não foi imposta para os judeus. Certo? Muito bem. Então, é preciso a gente entender que judaizante, vou repetir, é aquele que quer viver de acordo com a lei de Moisés, ao mesmo tempo mesclando com a nova vida em Cristo Jesus. No tópico 2, a tendência judaizante no início da igreja. Aí Paulo se espantou com os Gálatas, por isso que ele disse, admira-me que tão rapidamente vocês caíram, vocês se desviaram, vocês saíram de tudo aquilo que eu ensinei para vocês. Foi porque após a saída de Paulo de lá da Galácia, veio alguém lá no grupo de irmãos que Paulo já tinha discipulado e ensinado e plantaram essa semente judaizante. É como se dissesse assim, vocês creem em Cristo, já aceitaram como seu único suficiente Salvador, parabéns. Mas se não guardar o sábado, nada feito. Parabéns, mas se não guardar as luas novas, nada feito. Parabéns, mas se não guardar a Páscoa e as outras festas, nada feito. Então, judaizante é esse tipo de gente. E hoje eles ainda existem? Existem sim. Esses judeus convertidos ao Senhor Jesus ensinavam que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como condição para a salvação. Esse é o problema. Se alguém quiser guardar o sábado, o problema dele. Ele não pode colocar isso aí como uma causa, uma imposição, uma condição para ser salvo. Tá? E mesmo porque a guarda do sábado não foi imposta aos aos gentios, e sim aos judeus. Alguém quis uma vez argumentar comigo, pegando um texto do Antigo Testamento que diz, olha, mas um estrangeiro que está entre vós também tem que guardar o sábado, por isso. Mas eu não estou entre eles, eu estou no Brasil, estou no meu país, aqui eu não sou estrangeiro. Agora, quem estava vivendo lá juntamente com os judeus, por exemplo, Ruth era uma estrangeira, mas que disse para Noemi, teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus, ela aceitou. Então, para ela, isso aí estava valendo, certo? Estava valendo para ela. Aquele etíope que Filipe pregou para ele no caminho e subiu na carruagem e ministrou, ele era um praticante do judaísmo. Ele guardava o sábado porque aceitou o judaísmo como sua religião. É diferente. Já eu não. Eu nunca fui do judaísmo nem aceitei. Eu sou cristão. Eu aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador e sou brasileiro. Aí se eu estiver morando lá em Israel, aí é outra coisa. Se eu estiver morando lá em Israel, eu tenho que o costume do país é no sábado não ter suas limitações, vou ter que acatar a ideia. Mas isso não quer dizer que eu estarei guardando o sábado, apenas estarei respeitando, certo? Muito bem. Então a tendência judaizante no início da igreja, logo no começo, tiveram que os apóstolos já enfrentar esse tipo de situação. Os judaizantes foram chamados de falsos irmãos, porque estavam entre os irmãos, dizendo-se cristãos, porém querendo impor toda a regra da lei de Moisés. Por isso,
chamados de falsos irmãos. Certo? Muito bem. No terceiro tópico, a tendência judaizante. O evangelho de Pedro e de Paulo, também chamado respectivamente de evangelho da circuncisão e da incircuncisão, são meras formas de apresentação, pois o conteúdo é o mesmo. Só existe um evangelho, embora ele seja multiforme. Quando Paulo diz, o meu evangelho não é um evangelho que ele inventou, que ele programou, não. É o mesmo evangelho. Acontece que era o evangelho da incircuncisão. Paulo direcionava seu ministério aos incircuncisos, aos gentios. Então ele dizia, esse é o meu evangelho, o evangelho de sair além da cultura dos judeus, sair de fora do judaísmo para alcançar aqueles outros povos que não guardam a lei de Moisés. Mas Pedro ficou restrito à comunidade judaica em pregar para eles e mostrar quem é Cristo para eles, mostrar que todas as profecias da antiga aliança que apontavam para o Messias se cumpriram em Jesus. Pedro ficou com essa incumbência e Paulo saiu para as demais nações. Certo? Muito bem. O perigo da doutrina judaizante. Contra a tendência judaizante é preciso aprender a viver na dependência do Espírito Santo e não na lei, lutando contra os vícios da carne e buscando as virtudes do fruto do Espírito, do fruto e não dos frutos. O fruto é um só que se apresenta em 9 características diferentes. Tá? Bom, é alguém chamado estando incircuncidado, como eu aqui, não se circuncide. 1 Coríntios 7, 18, parte B. Ou seja, ele não precisa se judaizar. Aí tem muita gente que hoje são judaizantes, tem que guardar o sábado, isso, aquilo, outro. A gente pergunta, você já circuncidou já? Já cortou o prepúciozinho lá do seu órgão sexual, do seu pênis? Não, não precisa. Então, o que é isso? Para falar a verdade, os 613 mandamentos da lei de Moisés, ninguém conseguiu cumprir. Dizem que o judeu mais devoto, mais piedoso, conseguiu guardar 250. 250 dos 613 mandamentos da lei de Moisés. Tá? Não são só 10 mandamentos, são 613 em toda a lei de Moisés, todo o Pentateuco. E a Bíblia toda de Gênesis e Apocalipse tem 6.468 mandamentos. Jesus pegou isso tudo e sintetizou em 2. Ame a Deus com toda a tua força, toda a tua alma e ao próximo como a ti mesmo. Pronto, está resolvido. O Evangelho veio para facilitar a vida das pessoas, aqueles que verdadeiramente querem agradar e servir a Deus. Muito bem. E nós pregamos o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, anunciando Cristo como Senhor e Salvador. E esse Evangelho de Cristo é vinho novo e pano novo. Vinho novo e pano novo. Enquanto que a lei é odre velho e pano velho. E os dois não dão certo. O vinho novo ainda não foi fermentado. E o vinho, quando era preparado, o suco era colocado em odres de couro, procurava-se um odre novo, que o couro estava novo, que ele poderia esticar. Esticava quando criava aquele gás dentro daquela bolsa de couro, que parecia uma bola mesmo inflada, com uma bomba como a gente tem hoje em dia. E o couro, sendo novo, ele podia esticar à vontade, mas ele não ia explodir, não ia rasgar. E aí, depois passava por esse processo, tirava-se o vinho. Colocava-se um outro vinho novo, novamente, ia fermentar, criava um gás, inchava o odre novamente. E esse processo se repetia várias vezes, até que chegava um momento em que aquele couro não tinha mais como esticar suficiente. Quando chegava a esse ponto, quem era experiente sabia, não coloca mais vinho novo nesse odre. Só coloca agora daí para frente vinho que já foi fermentado e que já está pronto. Vinho novo não. Se alguém teimasse e colocasse o vinho novo em um odre que já deu o que tinha que dar de elasticidade, ele ia criar o gás também, iria rasgar e perdia-se o odre e perdia-se o vinho. O vinho é o Evangelho de Cristo, é vinho novo, e o odre velho é a lei, já ficou para trás. O pano, antigamente era muito rústico, e não faz muito tempo, eu ainda cheguei a ver na minha infância minha mãe comprar roupas,
e ia lá e comprava a gente chamava de fazenda naquele tempo, alguns metros de tecido, e ela fazia os calçãozinhos para nós, eram muitos meninos em casa, aí ficava parecendo uma fardinha, todo mundo com aquele mesmo tecido. E ela fazia um pouco maior, media na gente aqui, media, mas fazia um pouco maior, porque quando lavava, aquele calção diminuía de tamanho. Os tecidos de 30, 40 anos atrás eram assim. E no tempo de Cristo, o tecido muito rústico, feito de forma mesmo manual, tecendo os fios à mão, depois colocando num terrar, até fazer o tecido para fazer a roupa, quando lavava-o, ele reduzia de 10 a 15% no seu tamanho. E aí imagine agora você pegar um tecido que já foi lavado uma vez, duas vezes, três vezes, 10 vezes, 100 vezes, ele não encolhe mais de jeito nenhum. Já foi batido, esfregado. E coloca-se um tecido novo para tampar um buraco, um rasgado naquele tecido velho que não estica mais, que não encolhe mais, perdão, e tampa e fica bonitinho. Só que foi com um tecido novo, que nunca foi lavado. Sabe o que aconteceria, né? Já deu para entender. O tecido novo iria encolher seus 10 a 15% no seu tamanho, iria repuxar o tecido velho e pronto. Iria ficar pior do que estava. Então, o vinho novo e o pano novo representam o Evangelho, a nossa vida cristã, debaixo da graça de Deus. E não dá certo de andarem juntos, não. Tá? É preciso entender que o desenvolvimento da doutrina cristã não se deu assim de uma hora para outra. A doutrina e a teologia cristã foi se formatando com o tempo. Com o tempo, os discípulos foram entendendo, por orientação do Espírito Santo, que há uma diferença do culto cristão para o culto judaico. Que há uma diferença na liturgia, uma diferença na forma de crer em Deus. Nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, eles não creem no Filho, certo? E o desenvolvimento da teologia e da doutrina cristã foi se formatando, principalmente com as cartas paulinas, e nós fomos aprendendo, então, como é que é ser cristão. E ao comparar, dá para se ver claramente a diferença entre judaísmo e o autêntico cristianismo. Sendo assim, logo, logo, os cristãos foram deixando todo aquele costume judaico. Porém, quem é judeu e sendo cristão, ele pode preservar muito da cultura judaica, desde que ele não faça isso, repito, como um meio para dizer que só pode ser salvo se for com a guarda dessas regras, certo? Muito bem. Então, o judaizante quer que o cristão viva com um pé na lei e um pé na graça. Eles querem viver com um pé na lei e um pé na graça. Eles querem viver a graça do pano novo, mas no ditame do pano velho. Eles querem viver na unção do vinho novo, na alegria do vinho novo, mas debaixo ou na sombra de um odre velho. Não dá certo. Não dá certo. Certo? Os próprios cristãos no início foram expulsos do templo, foram proibidos de entrar no templo judaico, porque os próprios judeus viam que eles eram diferentes em tudo. E hoje muitos querem se igualar, estão trazendo de volta costumes para dentro de igrejas que dizem cristã, o pregador vestido aquele chale de oração, o quipazinho na cabeça, a trombetinha de chifre de carneiro para tocar na hora do culto, a Arca da Aliança, é tanta coisa que estão inventando do judaísmo que fica até um tanto quanto esquisito, demais, tá? Muito bem. E para a gente concluir, somos mesmo cristãos? Somos mesmo cristãos? Temos a mente de Cristo? A palavra cristão, se a gente for observar a etimologia desta palavra, ela significa de forma mais singela, cristão, seguidor de Cristo. E dizem até pequenos Cristo, por causa desse sufixo ão, anos no grego, ou anos no latim. Esse sufixozinho, aquele que é seguidor. Então seria a forma mais singela de se explicar o significado da palavra cristão, seguidor de Cristo. Porém, ela tem uma perspectiva ou um direcionamento mais profundo no seu significado. O que seria então cristão, genuinamente falando? Seria aquele que segue a Cristo
procurando viver e fazer como Ele. Exatamente. Aquele que vai atrás de Cristo. Cristo vai na frente. Sempre olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele está na frente. Mas é aquele que segue a Cristo, andando como Ele, vivendo como Ele, querendo fazer como Ele e viver como Ele, procurando se parecer com Ele. E quando isso acontece, embora a pessoa diga que não é cristão, que não é de Cristo, que não segue a Cristo, que não serve a Cristo, as pessoas veem que sim. Como Pedro. Pedro negou 3 vezes. Disseram, ei, você é um discípulo desse Nazareno? Não, não sou, não conheço. A segunda vez, você é um deles, né? Não conheço, não sei quem é esse moço. Terceira vez, alguém... E ele disse assim, eu não já disse que eu não sou, porque eu não sou. E alguém falou, mas até o teu jeito de falar denuncia. O crente, ele tem até um vocabulário diferente, o seu jeito de ser é diferente. O cristão é aquele que a sua vida tem que ser pautada de tal forma que ele fique parecido com Cristo. É por isso que alguém pega o termo grego cristianos para traduzir como pequenos cristos. Pequenos cristos. Não gosto muito dessa forma de trazer o significado da palavra. Mas tudo bem, pequenos cristos. Somos o mesmo cristãos? Temos a mente de Cristo? Temos? Se você observar Mateus capítulo 5, 6 e 7, os capítulos 5, 6 e 7, ali Jesus fez um resumão do que seria realmente a vida de uma pessoa conforme os mandamentos do Senhor Jesus e para não errar o caminho do céu, tá? Ali o Senhor Jesus nos diz muito sobre como deve ser o cristão. Se você observar o que está nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, pronto. Ali o Senhor já nos fala muito sobre como deve ser a vida de um cristão. Amém? O cristão ama o seu próximo, o cristão serve a Deus, o cristão prega o evangelho, o cristão de verdade dá exemplo, o cristão não é idólatra, o cristão reconhece o Espírito Santo como intercessor, que intercede por nós com um gemido inexprimível, e apenas Jesus como único e suficiente Salvador. O cristão de verdade crê na Bíblia como palavra de Deus e na sua inspiração plenária, tá? Que ela não contém, mas ela é a palavra de Deus. O cristão verdadeiramente é batizado em águas como foi Jesus por submerso por completo na água. O cristão verdadeiramente crê no arrebatamento, que existe um céu e que existe um inferno. O cristão verdadeiro e genuíno, cristão mesmo, é marido de uma só mulher e cria seus filhos sob sujeição, ensinando-os na palavra, no caminho do céu, na verdade bíblica. O cristão de verdade é sal da terra e é luz do mundo e dá bom testemunho por onde anda. Incomoda o reino das trevas e alegra o reino da luz. Certo? Que você verdadeiramente seja um cristão, você e eu sejamos cristãos de verdade, não apenas nominais e não apenas por tradição familiar. Sejamos cristãos por cada dia procurarmos viver como Cristo, parecendo-se com Ele, para um dia ir morar na eternidade com Ele. Que Deus nos abençoe e nos dê da sua graça. Obrigado por você ter assistido. Curta, compartilhe, comenta e inscreva-se no nosso canal. Que Deus te dê graça e te abençoe em tudo e a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser.